Oi, gente, bom dia! Então, agora nossa aula de ciências, ainda no módulo 2. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, a luz solar. Então, como todo início de capítulo, eu quero que vocês abram aí essas duas páginas, a 214 e 215, ok? Vamos lá. Observando, então, aqui essa estrela e aqui o nosso planeta Terra, ok? Imagine como seria o planeta Terra sem a presença da luz do Sol, da luz solar. Não é uma tarefa agradável imaginar o que seria do nosso planeta sem a luz do Sol. Basta fecharmos os olhos e pensarmos em toda a riqueza de plantas e animais que existem na Terra, nas belas paisagens do nosso planeta e nas pessoas com as quais nós gostamos de conviver. E em seguida imaginar que tudo isso de repente deixasse de existir. É melhor nem pensar, não é mesmo? Porque sem a luz do sol, nada existiria, nada, ok? Então, qual é o nome da estrela que aparece nesta fotografia? Vamos lá? Vocês responderam Sol? Isso, muito bem. Essa estrela é o Sol. E agora, comente a importância dessa estrela para a Terra. Gente, é tudo, tudo. A importância de existir vida na Terra, né? Dependemos, todo tipo de vida na Terra depende da luz do Sol. Então, essa é a maior importância, certo? Essa estrela, ela influencia, a estrela, o Sol, influencia as atividades que nós realizamos no nosso dia a dia, no cotidiano? Sim, né? Influencia em tudo que fizemos, que possamos fazer. Por exemplo, ao enxergar as coisas durante o dia, isso só é permitido por causa da luz do Sol, certo? Da estrela Sol, ok? Se vocês tiverem aí uma outra maneira, né? De como a outra atividade, de como o Sol pode influenciar a vida na Terra, principalmente nas nossas atividades do dia a dia. Vocês podem fazer desenhos, sabe? Relatando sobre isso e depois postar lá no grupo. Gente, eu peço sempre isso, por quê? Porque isso me dá um retorno do que você está entendendo sobre as nossas aulas, tá certo? Então, sempre que possível, façam isso, postem ou façam essas atividades e desenhos e guardem, porque logo, logo a gente vai voltar e vai expor tudo isso na escola. Já pensou que legal? Que bacana? Então, você pode desenhar hoje, certo? As atividades que você faz durante o dia que dependem da luz do Sol. Continuando agora lá na página 216, que é o início do nosso capítulo, vamos falar sobre a luz solar e a vida na Terra, ok? Povos antigos como os gregos, os romanos e os chineses contavam histórias que tinham como personagens deuses, heróis e outros seres sobrenaturais para explicar os fenômenos da natureza. E essas histórias são chamadas mitos, são mitos, ok? Veja a seguir um dos mitos que fazem parte da mitologia grega. Então vamos lá. Na mitologia grega, o Sol é representado por Hélio. De acordo com esse mito, com essa história, Hélio circula a Terra com sua carruagem de Sol, atravessando o céu de leste a oeste durante o dia para levar a luz e calor às pessoas. À noite, Hélio mergulha no oceano para banhar os seus cavalos luminosos, enquanto brilha no céu a sua irmã Selene, que representa a lua. Então, isso que nós acabamos de ler é um mito, certo? Uma história
que os povos antigos acreditavam, eles passavam essa história para explicar os fenômenos da natureza. No caso aqui, explicar a importância do Sol, né? E de como explicar a existência do Sol, ok? Então, de acordo com a mitologia grega, Hélio representa que astro do universo? Alguém falou Sol? Exatamente, o Sol. Qual é a importância de Hélio de acordo com a mitologia grega? Qual é a importância no caso do Sol, né? Aqui fala que ele leva luz e calor às pessoas. Então, essa é a importância de Hélio para a Terra, levar luz e calor às pessoas. No caso, que é o Sol que nos dá isso, né? Luz e calor. Você já imaginou como seria a Terra se o Sol não existisse? Vamos imaginar. Se o Sol nos dá luz e calor, então, sem o calor do Sol, seria um lugar frio. E sem a luz do Sol, seria um lugar na escuridão, escuro, ok? Seguindo agora lá na página 217, fala sobre o Sol, que é uma estrela essencial, necessária para a vida na Terra, pois ele fornece luz e calor para a Terra. Acabamos de falar sobre isso. Sem o Sol, a Terra seria escura e fria e não teria condições necessárias para a existência de vida, nem vida humana, nem a vida animal, nem os vegetais, os seres nos mares, os animais aquáticos, nada disso teria vida se não existisse o calor e a luz do Sol, ok? No capítulo anterior, nós estudamos a atmosfera, lembra? Que é uma camada de ar que envolve a Terra e que nos protege também dos raios incidentes do Sol. Essa camada, ela funciona como um filtro, né? Um filtro que filtra os raios solares, evitando que cheguem em excesso, né, à superfície terrestre. Além disso, a atmosfera, ela ajuda a manter a temperatura do planeta por meio de um processo conhecido como efeito estufa natural. Então, esse efeito estufa natural ajuda a manter a Terra numa temperatura possível para que haja vida, mesmo com a luz e com o calor do Sol, ok? Agora você vai ver uma situação na qual o Manuel percebeu a importância da luz a luz solar para as plantas. Então veja só, Manuel levou para sua mãe um vaso que estava há alguns dias no gramado, no quintal de sua casa. Ao erguer o vaso, ele notou que a cor da grama embaixo dele estava mais clara do que a cor do restante do gramado, aquela parte da grama que ficou embaixo do vaso. Em sua opinião, por que a grama embaixo do vaso ficou com uma cor mais clara do que a cor do restante do gramado? Eu ouvi aí alguém dizer que a parte que ficou embaixo do gramado não recebeu a luz do sol e por isso ficou mais clarinha. É exatamente isso, gente. Então, gente, continuando, falando ainda sobre a luz solar e a importância dela para as plantas e os outros seres vivos, ok? Porque é com a ajuda, né, da luz do sol que as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento, num processo chamado fotossíntese, ok? Então, na situação anterior da planta que ficou em cima do vaso, que ficou em cima da grama, a grama que estava embaixo do vaso, ela não se desenvolveu adequadamente da mesma forma que as outras que ficaram fora do vaso, né? Que o vaso não ficou em cima, ela não se desenvolveu como deveria,
Porque ela não recebeu a luz do sol diretamente, o vaso estava em cima. Então, por isso, ela ficou com uma cor mais clarinha, diferenciada, e ela não se desenvolveu como as outras. A importância da luz solar para as plantas se reflete também nos outros seres vivos, né? Porque muitos animais se alimentam das plantas, certo? E também servem de alimento para outros animais. Então, vamos lá. Observando aqui, olha, o sol, certo? As plantas precisam da luz do sol para poder produzir o seu próprio alimento e se desenvolver, ok? Parte da energia da luz solar absorvida pelos seres vivos é perdida para o ambiente, certo? Também fica luz solar no ambiente, ok? Aqui alguns animais se alimentam dessas plantas, olha. E parte da energia que vem da luz do sol é transferida para esses animais, ok? Aqui também, olha só, outros animais. Alguns animais se alimentam de outros animais e com isso parte da energia. Esse animal, ele se alimentou dessa planta que também se alimentou da luz do sol. Então, aqui a luz solar, a energia do sol está indo para o alimento de cada um. Primeiro para a planta, depois da planta que serviu de alimento para o cervo, né? O cervo ou veado, que é o nome desse animalzinho. Então, e a onça que se alimenta do cervo ou do veado. Então, todos acabam consumindo a energia da luz do sol. Vocês entenderam todo esse esquema, ok? Então, agora na página 219. Lá na página 219, tem algumas atividades e você vai fazer e logo a gente volta para fazer uma correção. Забуду и моя любимая моё, твое имя и моя любимая моё. Oi, gente, agora voltando para a correção da página 219. Olha só. Na primeira questão, ele diz o seguinte: veja na fotografia ao lado alimento que comumente é comum ingerirmos em nossas refeições, certo? Ele pede que você explique de que maneira a luz do sol, a luz solar, contribuiu para a produção desses alimentos, para que esse alimento fosse produzido. Nós temos aqui uma refeição de carne e salada. Olha só. A salada, no caso aqui as verduras, o alface e outros aqui, são vegetais. Vegetais são plantas. As plantas necessitam da luz do sol para se desenvolver, fabricar seu próprio alimento, como a gente acabou de ver, através do processo da fotossíntese, né? E para o desenvolvimento dela. Então, as plantas, que são os vegetais que estão aqui, precisam da luz do sol para se desenvolver, para fabricar o seu próprio alimento. Já essa carne, que pode ser de aves, né, frango ou outro animal, esse animal, ele precisou se alimentar. E esse animal, ele se alimentou de plantas, de vegetais. Então, ele também consumiu a energia da luz do sol, ok? Então, aí a explicação, os dois componentes aqui, os alimentos aqui, eles precisaram da luz do sol para se alimentar e se desenvolver, ok? Na questão 2, diz o seguinte: Gabriela realizou o seguinte experimento em sua casa. Acompanhe aí o que foi que Gabriela fez. Inicialmente, ela colocou a mesma quantidade de água em 2 copos plásticos. Pegou 2 copos plásticos, o mesmo tamanho, e colocou água nos 2. Depois, Gabriela colocou um dos copos dentro de uma caixa de papelão com um filme de PVC, aquele transparente que a mamãe coloca as coisas na geladeira. Sabe qual é, não é? Então, ele vedou toda a caixa, tampou com o filme de PVC e o copo lá dentro, um copo. Essa caixa ficou no quintal de sua casa, em um local recebendo a luz solar, todo dia, diariamente o copo lá. Em seguida, ela colocou outro copo
do lado da caixa. Só que esse copo ficou fora da caixa, certo? Onde também recebeu a luz do sol diretamente e lá da mesma forma que o outro. Após 15 minutos, Gabriela verificou que a temperatura da água que estava no copo dentro da caixa era maior, ou seja, a água que estava dentro do copo, dentro da caixa, estava mais quente do que aquele que ficou do lado de fora da caixa, certo? Então, ele pede que você escreva no seu caderno por que a água que ficou dentro da caixa apresentou uma temperatura maior, ficou mais quente do que a água que ficou fora da caixa. Vamos lá? O que vocês colocarão aí? Eu espero que vocês tenham pensado assim. Olha o meu pensamento, seguindo o que a gente acabou de estudar. Esse papel, esse plástico de PVC, funcionou como um efeito estufa, só que no caso aqui não foi natural, né? Como a atmosfera, como a camada de ar que nos protege de todos os raios, dos raios incidentes, dos que podem nos causar mal. Esse PVC funcionou como um efeito estufa, ok? Então, a água que ficou lá dentro, ela ficou mais quente porque quando o sol bateu no PVC, esquentou toda a caixa. O sol passou para o PVC, né? Os raios do sol esquentou o plástico, que esquentou todas as paredes da caixa e o copo ficou lá no lugar fechado. Então, por isso a água ficou mais quente, ok? E o outro que ficou fora, mas o outro que ficou fora, o raio foi direto, os raios solares foram diretamente lá, mas acontece que ele estava num lugar aberto, ok? Ele não estava num lugar fechado. O lugar fechado fez com que a água esquentasse mais e mais rápido, certo? Do que o copo que estava fora. Então, essa é a explicação. E a B, ele pergunta: que fenômeno natural esse experimento está relacionado? Acabamos de falar, efeito estufa natural. Ele está relacionado a esse efeito, a essa proteção do PVC, ok? Dos raios solares. Tudo bem? Ficou entendido então isso aí para vocês? Gente, olha só, a luz solar e os seres humanos. Além de ser essencial para a vida, a luz solar, ela é utilizada pelos seres humanos em algumas situações do cotidiano de forma direta e indireta. Veja alguns exemplos no esquema a seguir, olha só. Olha aqui a luz solar, que é essencial para o desenvolvimento das plantas. Aqui acima vocês estão vendo uma plantação. Olha aqui a luz solar, que pode gerar energia elétrica. Olha só, umas placas que absorvem a luz do sol e que vai transformar isso em energia elétrica. São nos painéis fotovoltaicos. Esses painéis, eles ficam expostos à luz solar e transformam a energia solar em energia elétrica, certo? Vemos aqui, olha só, a luz solar pode ser utilizada para o aquecimento da água nos aquecedores solares. Nesses aparelhos existem placas que se aquecem ao receber a luz solar e aquecem também a água que passa por elas. Então, a água aquecida, ela é armazenada em reservatórios para que seja utilizado nas residências, em chuveiros e torneiras, por exemplo. Certo? No nosso estado, que é quente, nós não utilizamos no nosso dia a dia a água quente, a água morna. Mas em outros estados, no sul, que são maiores, e em outros países que são mais frios, eles usam comumente no dia a dia a água morna, a água quente, certo? Então, pra gente isso não é tão necessário. A luz solar também ajuda a gente a secar as roupas nos varais, né? O
O vento também participa no processo de secagem, mas a luz solar, ela ajuda a secar as roupas no varal. Então, vemos aqui, olha só, alguns exemplos de como a luz solar é necessária para a vida dos seres humanos aqui na Terra. Agora, na página 221, temos aqui o seguinte: um avião movido a energia solar, ok? Leia a manchete a seguir. Manchete é aquela principal notícia do jornal. Então, vamos lá. Avião movido a energia solar completa voo sobre o Pacífico. O Pacífico é o Oceano Pacífico. Então, o médico suíço Bertrand Piccard e o engenheiro suíço André Boscherberg usaram a criatividade e desenvolveram um avião inovador, o Solar Impulse 2. Esse avião é leve e possui em sua estrutura as chamadas células fotovoltaicas, que são capazes de captar e transformar a luz solar em energia elétrica. Então, aqui vocês estão vendo, olha, o avião Solar Impulse 2, que é um avião movido a energia solar. Apesar de ter capacidade de transportar apenas o piloto, esse projeto contribui para o avanço de novas tecnologias que utilizam a luz solar, um tipo de energia que é renovável, que se renova. Então, comente sobre a importância do desenvolvimento de tecnologias que utilizam a energia renovável, como a luz solar, de como é importante o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Para que a gente possa usar esse tipo de energia renovável. Como nós não estamos juntos, você pode comentar sobre esse assunto com alguém próximo aí de você, tá certo?